O diabo e o fim do mundo. Olá pessoal, olha só, um lembrete e um rápido aviso. Você que ainda não se inscreveu no canal Quase Tudo, aproveita esses segundos agora, essa introdução, e vai lá, aperta o botãozinho aqui embaixo de inscreva-se e vem participar da família Quase Tudo. Depois que você se inscrever, você vai no botãozinho aqui embaixo, você vai e clica no sininho. E depois que você apertar o sininho, você começa a receber as notificações de novos vídeos em tempo real. Agora ainda o nosso papo, olha só. No meu ponto de vista, não existe uma única verdade universal. Existem muitas verdades. O que não significa dizer que uma seja melhor que a outra. Cada pessoa vai escolher a sua verdade. Por que começo com essas palavras? Porque pretendo comentar a relação entre cristianismo e o fim do mundo. Fim do mundo, juízo final, fim dos tempos. Uma observação. Esse vídeo é uma análise puramente histórica e social. Nada de contrapor ciência e religião ou julgar qualquer tipo de religião. Nada de contrapor fé e razão. Apenas fragmentos de cada lado. E aí talvez alguém me pergunte, por que o cristianismo? Por que eu não escolhi o espiritismo, o candomblé, a umbanda? Por dois motivos. Primeiro, para delimitar a minha interpretação. E segundo, porque o cristianismo é a religião dominante no mundo ocidental. Aliás, tem um terceiro para eu não esquecer. É porque na minha pesquisa eu me debrucei exclusivamente sobre o cristianismo. Detalhe, nessa relação entre cristianismo e o fim do mundo, temos uma figura de destaque. Satã, segundo a teologia cristã, o maior inimigo de Deus. E aqui um dado curioso, a figura do diabo pouco aparece no Velho Testamento. No entanto, no Novo Testamento, ele é uma figura de destaque. O diabo tem história, tem biografia. Teólogos e historiadores não cristãos escreveram sobre a figura do diabo. E como eu disse, se o diabo existe ou não, isso é uma questão de fé. Não cabe ao historiador ou ao sociólogo julgar. Observação. Quando escrevi minha tese de doutorado em sociologia, eu resolvi justamente estudar o diabo dentro do cristianismo. O meu objetivo na tese não foi provar se o diabo existe ou não. Até certo ponto, o objetivo foi demonstrar como o diabo, a figura de Satã, aparecia na mentalidade do cristão ocidental. Curiosidade. Aquela imagem que nós temos do diabo com chifre, todo vermelho, do inferno de fogo, aquelas imagens foram muito úteis na igreja medieval. E com certeza os artistas da época, os poetas, escultores e pintores ganharam uma grana alta em cima disso. Quanto mais feio e tenebroso, mais medo dos fiéis. E quanto mais medo, mais controle da sociedade. Ô Carlos, o que tem a ver o diabo com o fim do mundo? Isso é tudo invenção do povo. Pode ser, mas pensa comigo. O mundo do século XXI vive momentos angustiantes. A raça humana ameaçada. Ameaçada de todas as formas. Por todo tipo de catástrofe, apocalipse zumbi, epidemias e pandemias a nível global, destruição do clima, por fim, a possibilidade de uma terceira guerra mundial com armas nucleares. E ainda, para não esquecer, a possibilidade de sermos atingidos por um asteroide assassino. Seria o juízo final? Milhares e milhares de cristãos estão se perguntando sobre isso. E aqui, nesse ponto, a gente faz uma união entre passado e futuro. Desde a Idade Média. Aliás, eu vou mais além. Desde o início do cristianismo, da igreja primitiva, já se falava no fim dos tempos. Exemplo, o último texto da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse ou das Revelações. Vale lembrar, o livro de Apocalipse é extremamente complexo. Milhares ou talvez milhões de teólogos deram as suas interpretações sobre o Apocalipse. De todo modo, o Apocalipse está associado ao fim do mundo. Observação, vou fazer aqui algo que os historiadores não aconselham. Dar saltos na história, ou seja, pular de uma época para outra bem distante. Por exemplo, citar o início do cristianismo, a igreja primitiva, e de repente eu pular para a Idade Média. Mas infelizmente eu tenho que fazer isso. A Idade Média me faz lembrar dos medos que nós sentimos hoje. Eu acho que você já ouviu falar na peste negra. A peste negra
dizimou, matou quase metade ou talvez mais da população da Europa Ocidental. Durante a peste negra, a morte e os mortos foram uma rotina na vida dos sobreviventes. Imagina a situação, você andando nas ruas e cadáveres em putrefação por todos os lados. E o que diziam na época? É o fim do mundo. A peste negra representava a batalha final entre Deus e o diabo. O fim do mundo como castigo pelos pecados humanos. E aqui vale lembrar, no Velho Testamento aparece escrito o primeiro fim do mundo, o dilúvio, a terra, a raça humana destruída pelas águas. Mas, de acordo com os intérpretes do Apocalipse, o segundo fim do mundo será pelo fogo. A gente pode até imaginar uma guerra nuclear. Ou talvez um asteroide assassino que se aproxima. Uma coisa é certa, o juízo final, o fim dos tempos, sempre foi anunciado dentro do cristianismo. Para a ciência, no entanto, o que vale é a prova. Se não provar, nada disso tem valor. Uma curiosidade, cientistas e cristãos sabem que o relógio do juízo final está chegando à meia-noite. Cada um com seu olhar. O cristão com o olhar da fé. O cientista com seu olhar da razão e da lógica. Nós, homens e mulheres do século XXI, não somos tão diferentes. Diferentes dos nossos antepassados, especialmente do homem medieval. Agora, é claro, com algumas poucas diferenças. Hoje, o cristianismo, católicos e protestantes já não acusam as mulheres de bruxaria. Não colocam juízes da Inquisição para queimá-las vivas. Hoje, a ciência desvendou o que foi aquela peste negra na Idade Média. No entanto, duas coisas permanecem. O medo. Um medo coletivo do fim do mundo. Pergunta: seria o medo algo natural? Claro, foi o medo que fez a espécie humana sobreviver na Terra. Pergunta: então onde está o problema? Está no nosso mundo moderno. No homem moderno cada vez com mais fome de poder. A contradição. Esse homem moderno, com sua ciência moderna, salvou milhões de vidas. No entanto, este mesmo homem moderno é capaz de destruir a Terra em segundos. Com sua ganância e sede de poder, tudo é possível. E aqui o exemplo mais simples, mais clássico. Uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Mas em toda essa história, como é que fica o cristianismo e seu Satã destruidor? A contradição. Aqueles que matam em nome de Deus. Outra contradição. Medo do fim do mundo ao mesmo tempo em que acredita numa vida eterna depois da morte. Contradições em todas as épocas e culturas. Vale lembrar, nem a ciência, nem a modernidade conseguiram matar o diabo. Satã ainda vive na fé e na imaginação de milhares de pessoas. E para falar a verdade, eu vou um pouco mais além. O diabo faz sucesso hoje na mídia e em muitos jogos, games, etc. O diabo que ainda provoca muito medo. Observação. Enquanto pesquisava e escrevia minha tese, eu não imaginava como o homem moderno ainda sente tanto medo da figura do diabo. Ô Carlos, lá vem você com seu pessimismo. O homem nasce bom, a culpa é do diabo e da ciência. Será? Pode até ser. Mas aí entra uma questão. O ser humano precisa de bodes expiatórios para não perceber os próprios defeitos. Temos medo de olhar no espelho. Olhar e perceber a nossa verdadeira face. Pessimismo? Não. Basta ler um pouco da história da raça humana. Eu espero que eu esteja errado nas minhas hipóteses negativas. Mas se eu estiver acertando em certas possibilidades, que assim seja. Batalha espiritual entre Deus e Satã. Batalha entre seres humanos. O fim da raça humana será inevitável em qualquer situação. Minha opinião, se você acredita em Deus e no diabo, isso é fé. Se o juízo final e o fim do mundo é culpa do diabo, isso é fé. De todo modo, se a fé te traz conforto, alimente ela com carinho e amor. Por outro lado, se é a ciência e a razão que guia o teu destino, se a não fé te conforta, que assim seja. Cada um encontre o seu caminho. Mas lembrando que o outro tem direito à sua verdade, à sua própria verdade. Pergunta:
pergunta: queremos ficar um pouco mais civilizados na ciência e na fé? Tolerância acima de tudo. E se o medo tenta dominar, a esperança acima de tudo. E sempre será, como eu sempre digo, em nome da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.